Vamos lá. Na aula passada, nós chegamos a ver a parte do quê? De funções, foi a última coisa. Praticamente uma função e uma procedure, as estruturas são as mesmas, basicamente. A única coisa que a gente tem é que a função realmente a gente precisa do retorno de algum valor. No ambiente chamador da função, nós precisamos o quê? Geralmente atribuir esse valor a uma variável, correto? Então, tem essas diferenças básicas aí, tá? Existe um outro objeto dentro do Oracle que é bastante poderoso também, que é o conceito de pacote ou packages, tá? Se a gente for comparar uma package no ambiente orientado a objeto, é ela como se fosse uma classe. Dentro de uma package, nós podemos colocar os nossos métodos, que seria o quê? As funções aí, as procedures. E a gente pode colocar variável em cima disso daí, tá? Então, é como se fosse o quê? Realmente um pacote, uma classe ali, para a gente poder trabalhar. Para que a gente utiliza ela? Geralmente, quando a gente quer agrupar função. Provavelmente no trabalho de vocês, vocês devem estar fazendo uma função de incluir fornecedor, uma função de excluir fornecedor, uma função de alterar e outras funções de consultar. São 4 procedures aí, ou funções que vocês estão fazendo, não são? Tudo referente ao que? A fornecedor. Nós poderíamos fazer o que? Criar uma package para fornecedor contendo todas essas funções. Incluir, alterar, consultar, excluir. A classe, ela permite sobrecarga, não permite? Vocês lembram desse conceito de sobrecarregar um método? Sim. A package, desde que esteja dentro dela os seus métodos, é possível também fazer sobrecarga. Ou seja, com o mesmo nome de procedure e função, eu poderia estar pegando e fazendo diferentes retornos aí. Logicamente, aí vai ter as mesmas regras que uma função, uma procedure lá de sobrecarga tem, dentro de uma classe. Assinatura, no caso lá, da função ou do procedimento, ele vai precisar ser diferente. Na package é a mesma coisa, não muda esse conceito não, tá? Mas é um recurso aí bem poderoso. A package é um objeto de um esquema que agrupa logicamente tipos PLSQL, variáveis e subprogramas. Ou seja, eu posso ter subrotinas dentro de um pacote, tá? Que nada mais e nada menos vão ser o quê? As procedures e as funções. Packages geralmente são divididos em 2 partes. A specification, que é a especificação, e o corpo, o body, tá? Quando a gente cria uma package, então, nós sempre vamos criar o quê? 2 partes dessa package. A spec, a specification, tá? E o body, que é o corpo, tá? A especificação é, entre aspas, certo? As assinaturas dos nossos objetos, as assinaturas das nossas funções. Lá é que eu vou definir se uma variável vai ser pública ou não, lá é que eu vou definir se uma procedure vai ser pública ou não, vai ser privada, enfim. E aí o corpo realmente é o que? A parte funcional da package. É lá que eu vou, que eu vou pegar e fazer a codificação das procedures e funções. Lá é que vai ter código realmente, tá? A especificação é uma interface para package. Ela declara tipos, variáveis, constantes, exceções, cursores e subprogramas que podem ser referenciados do lado de fora da package. O lado de fora seria o quê? É o ambiente chamador, correto? Quando a gente tem a procedure e a função normal do PLSQL, a gente sempre está chamando ela ou entre um begin end, certo? Ou com aquelas variables, com bind variables. Poderia ser ainda lá no .NET, poderia ser lá no C#. Então, esse cara aqui, ó, lado de fora, é simplesmente um ambiente chamador. Quem está chamando a minha package? O corpo define as queries de cursores e o código dos subprogramas. É lá realmente que eu vou ter o quê? A parte de seleção de dados, a parte de alteração de dados, a parte de exclusão. É lá que eu vou pegar e fazer a lógica para que a minha package funcione, Dentro lá do C# ou do Java, que vocês já viram, vocês não têm que codificar as procedures e as funções das classes? Algum lugar você tem que pegar e botar realmente o código para funcionar. É aqui, ó.
Nesse caso das packages é no body, é no corpo, tá? Habilita o servidor Oracle a ler múltiplos objetos na memória de uma vez só. Uma package, pessoal, deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Quando vocês fazem a instância de uma classe, o que acontece com aquele objeto? Ele vai para a memória, não vai? Você fazendo a instância dessa mesma classe com outro nome, o que vai acontecer? Exatamente. Vai criar um objeto com a mesma estrutura da classe, 2 vezes. Vocês concordam que vocês vão estar consumindo o dobro de memória? Teoricamente, fazendo uma conta aí de padaria rápida, vai ser, imaginem 100 mil objetos, certo? 100 mil instâncias diferentes. São 100 mil vezes, tá? Então, a classe, nesse sentido, ela vai realmente consumir memória. Pode ser no .NET ou pode ser no C#. Na package, não. A partir do momento que ela é instanciada uma única vez, ela vai estar em memória para todos os usuários poderem ser utilizados. Ou seja, o consumo de memória é mínimo. Tá? Então, só aqui eu já vou ter vantagem. A economia de memória para qualquer aplicação, vai ser melhor que o .NET e o C#. O C# ou o Java, isso é certeza. Só que assim, dá para se usar tudo? Não. Aí obviamente, estudar a arquitetura lá da aplicação para ver onde vai poder ser aplicada ela legalzinha e tal. Tá? Mas a performance é muito mais rápida. Obviamente, né? Se for no servidor Oracle. Se não for, aí não tem jeito. O corpo define as queries de cursores e o código para os subprogramas e habilita o Oracle a ler múltiplos objetos, como a gente já tinha falado. Quais são as vantagens aí das packages, né? Encapsulamento de construtores relacionados. A gente pode colocar, então, uma lógica complexa dentro de um pacotezinho ali, certo? O usuário final, vamos dizer assim, né? Ele não precisa exatamente saber o que aquela função ou aquela procedure está executando. Simplesmente o cara vai fazer o quê? A chamada e execução dela. Fácil manutenção, mantendo logicamente funcionalidades relacionadas juntas. Essa fácil manutenção é mais uma vez, né? Se você tem documentação, tem procedimentos, correto? Realmente vai ser mais fácil. Agora, se você não tem nada e não controlar nada, vai ser mais difícil. Isso é óbvio. Em qualquer linguagem de programação, a gente já tem esse problema. Com PL, SQL não vai ser diferente. Tá? Então, quando a gente estuda engenharia de software, quando a gente estuda metodologia, é justamente para manter o sistema. Tá? Somente você fazendo o sistema é uma coisa. Agora coloquem lá 10 programadores, 20, 50, 100 programadores. Tá? Já não começa a ficar tão fácil assim. É por isso que tem a parte do quê? Gerenciamento de código, tem essa parte de governança, tá? Então tem algumas regras aí que precisam ser alinhadas aí na fabricação do software, tá? Faça o projeto de aplicação, codificando e compilando a especificação e o corpo separadamente, né? Muitas vezes, dentro aí de sistemas, o cara que desenha a classe, muitas vezes não é o cara que faz realmente, tá? Tem analista que ele só vai fazer a projeção realmente da classe em si, certo? Ele vai fazer a herança, ele vai fazer as interfaces, ele vai fazer as ligações, enfim, ele só vai desenhar aquele cara. Aí vai para um outro analista que vai fazer a codificação disso daí. Aqui, como tá, a spec e o body, eles são separados, é possível fazer isso. Tá? A spec é como se fosse grossamente a nossa, vamos dizer assim, o esqueleto da nossa classe. O body é realmente quem vai fazer a codificação por si. Um não vive sem o outro aqui dentro do Oracle. Tá? Não tem jeito. Ele precisa da especificação para o corpo poder fazer o quê? Executar. Mas um analista, por exemplo, poderia estar trabalhando em diferentes partes aí das minhas packages. Tá? Então, tem bastante vantagem em cima disso daqui.
Esconder informação. Somente declarações na especificação da package são visíveis e acessíveis para aplicações. Bom, aqui é aquela parte de visibilidade que a gente comentou também, público, privado. Construtores privados no corpo da package são escondidos e inacessíveis. Existe um constructor, não existe lá nas classes? Né? Para que serve um método construtor, geralmente? Vocês lembram disso? Quando eu quero fazer a inicialização já de alguma das variáveis na inicialização, no instanciamento da classe, é lá que eu coloco. Aqui é mais ou menos um conceito parecido. Tá? Toda a codificação é escondida no corpo da package. Então, todas as procedures de funções vão estar lá encapsuladas. Adição de funcionalidade, persistência de variáveis públicas e cursores, melhor desempenho. Toda package carregada para a memória quando uma package referenciada na primeira vez. Ou seja, é aquilo lá que a gente comentou. Né? Há uma única cópia na memória para todos os usuários. Tá? Então, se meu banco de dados tem 1000 conexões e essas 1000 conexões estão utilizando a package, somente uma package, entre aspas, é instanciada em memória do Oracle. Eu não tenho 1000 packages lá instanciadas. Tá? A hierarquia de dependência simplificada, overload em múltiplos subprogramas com o mesmo nome. Né? A gente tinha falado sobre sobrecarga. Né? Esse cara aí. Eu posso ter, então, mais de uma procedure ou função com o mesmo nome, desde que tenha assinaturas diferentes. Tá? Lógico, isso daí dá confusão. Né? Principalmente para o programador que vai estar utilizando isso daqui. Se ele não tiver uma documentação falando o que cada uma das funções, né, retorna ou faz, enfim, né, ele vai utilizar lá a primeira que ele achar que deve. Né? Então, a documentação é muito importante. Bom, aqui é mais ou menos os componentes de uma package. Eu tenho a specification e eu tenho o body. Ó. São duas partes. Tá? Ó, duas partes. Nessa parte aqui, ó, é a nossa parte pública. Correto? Onde o ambiente externo, certo? O ambiente chamador é o que ele vai conseguir acessar. E nessa parte aqui, ó, no body, é um ambiente privado. Somente a própria package, ela vai conseguir fazer o acesso nas procedures, nas funções, nas variáveis dela mesma. Correto? Então, ela tem essas duas partes bem distintas aí. A Oracle, ela fez com que a package trabalhasse dessa forma. É ruim? É mais trabalhoso, porém é mais seguro. Tá? Bom, aqui, por exemplo, ó, public var, aqui seria o quê? Um dos acessos para que meu ambiente externo pudesse fazer o quê? Acessar essa variável. Aqui, ó, procedure A. Bom, se eu declarei que essa procedure A aqui, ela está na minha specification, é sinal que o ambiente chamador pode fazer o quê? A chamada dela aqui, ó, ela começa a ser visível. Tá? Agora aqui, ó, no body, private var, todas as variáveis daqui são privadas. O ambiente chamador não tem acesso direto a elas. Primeiro é necessário acessar ou por uma variável, ou por uma procedure, enfim, qualquer coisa que seja pública para depois fazer o quê? As alterações no ambiente, no body. Tá? Procedure B, procedure A. Ó. Então, aqui começa a ter os meus vários procedimentos ou funções. Aqui que seria a codificação realmente, o body. Bom, para se criar a spec, né? Entre aspas, o cabeçalho. Create or replace package. Create or replace para qualquer comando do Oracle que a gente já viu, criação de objetos. Package, meu objeto. Nome da minha package. Is ou as, mesma coisa lá que a minha função. Public types and public declarations. Variáveis públicas aqui ou declarações, que são o quê? Públicas. Tá? Subprogramas ou, no caso aqui, vai ser o quê? As rotinas, as procedures e as funções que eu posso ter acesso. End package name, aqui é o nome da package.
É muito diferente de uma procedure? Quase nada, não muda aqui. Basicamente, é o conceito de eu saber que esse cara aqui, ó, é público. Ah, numa procedure, realmente eu vou ter o quê? A própria codificação vai estar nela. Aqui não. Aqui eu só vou ter o quê? A declaração. O nome da minha procedure e a assinatura, resumindo, né? O nome da minha procedure mais os parâmetros lá que ela vai ter. Tá? Variáveis declaradas na especificação da package são inicializados nulo por padrão. Então, qualquer variável feita aqui, ó, vai ser nula inicialmente. Todos os construtores declarados na especificação da package são visíveis a usuários que têm privilégio na package. Tá? Então, é possível aí os usuários fazerem o quê? Interagirem para estar fazendo o quê? Colocando valores no construtor. Tá? Isso seria a primeira parte da package. Bom, para se fazer em ambiente gráfico, também teria o quê? Esse conceito aqui, ó. Eu tenho aqui package, botão direito, new, dá o nome da package, dá o criar, ó, dá o ok, né? Depois a gente tem o quê, ó? Criou a package, certo? Ele vai abrir o código aqui para a gente colocar depois as variáveis aqui que a gente quer. Isso é em ambiente gráfico. Nada mais e nada menos que é o que o nosso código lá estava fazendo anteriormente. Tá? Enfim, PLSQL permite. Aqui ainda não chegou a hora, mas para depois a gente fazer o corpo da package, ó, seria mais ou menos isso. Depois que a gente já criou uma package em si, é clicar em cima dela, create body aqui, ó. No create body, obviamente, ele vai pegar e vai fazer o quê? Abrir para a gente entrar um código aqui, ó, nessa parte. Tá? Depois que a gente codificou tudo tal, a gente vai pegar, vai compilar, certo? Se não deu erro nenhum, ele vai criar aqui, ó, o body da minha package. Tá? Então, uma vai ser dependente da outra, não vai ter jeito. Se eu criar só spec, ela não vai rodar. Mas eu nem consigo criar o body antes da spec. Tá? Então, apesar de serem duas partes que as packages têm, uma é dependente da outra. Isso daí não tem jeito. Tá? Bom, para specification, create or replace package. Aqui exemplo. Tá. Criação de uma package aqui, ó, na parte specification. Então, rodando agora o comando. Copiar, colar. Create or replace com PKG. Com PKG é o nome da minha package. Is v_std_com number igual a 0.10. O que a gente está fazendo aqui? Estamos fazendo a declaração de uma variável do tipo number, certo? Já com 0.10. Beleza? Procedure reset com penil com number. Só isso e mais nada. O que quer dizer aqui, pessoal? Estamos fazendo a specification de uma package somente com uma variável, certo? Pública e uma procedure aí pública também. Mais nada, é só isso. O body pode criar outra, se quiser, porque vai ser privado. O body vai ser privado. Correto? Então aqui, ó, a gente está criando somente a specification da package, mais nada, tá? E aqui, esses caras aqui, ó, né, é que são quem? Os ambientes externos podem pegar e chamar eles. O resto que tiver no body, por padrão, não vai poder fazer, tá? Tá vendo aqui, ó, packages. Vamos ver se a gente tem alguma aqui. Ó, eu cliquei no mais ali, tá? Aqui, ó. Não tem nenhuma. A partir do momento que a gente rodar esse cara aqui, a gente vai começar a ter uma spec
tá? De package. Então, ó, compilando. Beleza, ó, package compilada, tranquilo. Agora aqui, na hora que eu der o refresh, ó, com pkg, já está aqui. Beleza? Se eu abrir ela, quais as minhas partes públicas? A minha variável vstdcon e o resetcon, ó, que é uma procedure. São os dois caras públicos que eu tenho. Beleza, né? Ó. Como ele é a spec, né, ele não vai reclamar do body ainda. Ele é independente. Ele precisa ser criado primeiro. Então, ele não reclama. Legal? Agora, a gente tem que fazer o body para poder rodar, né? Bom, explicando aqui, né, o que a gente já falou. É uma variável pública global iniciada com 0.10. Beleza, minha vstdcon. Resetcon é uma procedure pública usada para resetar a comissão padrão, baseada em algumas regras de negócio. Será implementado no corpo da package. Aqui, pessoal, a gente não vai ter, vamos dizer assim, muito código, é mais a estrutura que a gente vai mostrar aqui. O código em si já são das procedures e funções que vocês já conhecem, tá? Então, é mais ou menos explicando o que são aqueles dois, as variáveis ali e a procedure. Agora, para se criar o corpo da package, create or replace package. A única palavra aqui, ó, que teoricamente vai mudar mais é esse cara aqui, ó, body. Ó, tá aqui. Aqui eu tô falando, ó, é o corpo da minha package. Qual package? O mesmo nome que você colocou lá na spec vai ter o mesmo nome aqui, ó, na package name. É dessa forma que ele vai saber ligar o body com a spec. Se você colocar nome diferente, ele vai falar, ó, não estou achando, certo, a spec. Então, é dessa forma a ligação entre as duas partes aí. Tá? O mesmo nome precisa ocorrer, o mesmo nome, tanto para a spec quanto para o body. Legal. Private Types and Variable Declaration. Aqui, ó, são o quê? As minhas variáveis e tipos privados. Tá? Begin e End. Bom, dentro aqui do Begin e End vai ser o quê? Realmente as procedures que eu vou colocar. Procedures, funções, variáveis, enfim. A lógica que eu vou conseguir trabalhar aí dentro dela. Tá? Identificadores definidos como privado do corpo da package não são visíveis do lado de fora do corpo da package. Ou seja, no ambiente chamador, ninguém vai reconhecer o que está aqui. Ó. Só vai reconhecer o que está lá fora entre aspas, né? O que estiver dentro da spec. Tá? Todos os construtores privados precisam ser declarados antes deles serem referenciados. O que seria o construtor, pessoal? Vamos dizer assim. Se eu tiver uma dependência de procedure, uma procedure que chama uma outra procedure na mesma package, eu preciso fazer com que a procedure chamada esteja já no início. Tá? Ela não é inteligente ao ponto de fazer com que ela ache automaticamente que ponto que está do código aquela procedure lá referenciada. Então, tudo que eu fizer, certo, de procedure, o que vai ser chamado, certo, vai ter que já ser criado primeiro. Então, tem essa ordem de criação. Tem que só tomar um pouco de cuidado nisso. Construtores públicos são visíveis para todo o corpo da package. Bom, como que seria aqui, então, a minha package, ó? Parte 1 dela. Professor, Oi. tem alguma diferença no início e o resto? Não. É por compatibilidade, cara, isso daí. A Oracle mantém até hoje esse cara aí, tá? Não tem diferenças críticas, não. É qualquer um mesmo. Ó, create or replace package body. Beleza. Aqui tá falando, ó, cria ou repassa, né, replace, o corpo da minha package. Qual? Com pkg. Beleza? Esse mesmo nome da minha body é o mesmo nome que está lá na spec.
Tá? Então é esse cara aqui o nome que vai fazer a ligação entre elas. Ok? Is function validate pcond number return boolean is vmax com employees.commission pct %type. Isso daqui, o que está aparecendo para a gente? Ó, vamos mais além. Isso daqui, ó, é o quê? Sim, uma função, né, ó, function validate. A única coisa que eu não estou colocando aqui é o create, mas o resto, a mesma coisa. Function validate pcond number. Pcon é quem? O que é o meu pcon aqui? Pcond number. É o meu parâmetro, não é? Nas procedures e nas funções nós não podemos colocar parâmetro. Isso daqui é parâmetro. Ó. Return boolean. Que tipo de dado essa função vai retornar? Booleano, verdadeiro ou falso. E não se esqueçam, o Oracle pode retornar null. Tá? Is, beleza. Vmax com employees.commission pct %type. O que a gente está fazendo aqui? Ó, uma declaração de uma variável. Begin e end. Select max commission pct into vmax com. O que ele achar aqui no max vai ser transferido para onde? Para vcom aqui, ó. Maxcom, né, no caso, vmaxcom. Beleza? From employees. Beleza. O que ele achou então? O máximo da minha comissão e colocou dentro dessa variável aqui. Correto? Return, ó, errei aqui de coisa, mas return o que? Pcom between 0 and vmaxcom. Mas qual é o tipo da minha função? Boolean. Ou é verdadeiro ou é falso que ele vai me retornar. Return pcom. Se ele estiver entre 0 e o valor máximo de comissão, beleza, é true. Se ele não tiver, é false. Correto? Ó, return pcom, certo? Between 0 e vmaxcom. Esse parâmetro aqui, ó, eu estou tendo que validar. Se a minha comissão lá dentro da tabela employees for de 1 a 5 e eu estiver colocando 10, passando no parâmetro aqui como 10, o que vai acontecer? Ele está entre 1 e 5, entre 0 e 5 no caso aqui, né? Ele vai retornar falso, ó, comissão inválida aí. Você não pode trabalhar com essa comissão. Correto? Em outras linguagens, a gente não conseguiria utilizar essa sintaxe aqui, mas o PLSQL a gente consegue. Tá? Bem mais simplificada, né? Bem mais legal. Ainda dentro da... Ó, eu não estou dando um create procedure, eu só estou falando assim, ó, procedure, tá? Por quê? Porque ela está dentro da minha package aqui, ó, dentro do body da package. Estamos fazendo o quê? Uma outra procedure aqui, ó, procedure reset com. Beleza? Penil com number, é o parâmetro. Begin e end. Então, a gente na verdade está fazendo a criação, mas eu não posso colocar o create aqui, ó. Vamos dizer assim, eu estou codificando. Tá? Porque o create a gente está na verdade criando um pacote, certo? E não a procedure e a função, senão eu colocaria um create procedure ou um create function fora, tá? Do jeito que a gente estava vendo. Aqui é como se fossem os métodos agora.
aqui é o que? É a codificação dos seus métodos da classe. Teoricamente é isso. Está comparando, né? Uma linguagem objeto. A gente está codificando. Quer queira ou quer não, estamos criando. Mas a gente não pode colocar o create aqui. Por quê? Porque a package já tem o create, ó. Tudo isso está dentro da package. Ó, create or replace package body. Está aqui o create. Então, eu não posso colocar create function ou create procedure dentro. Tá? Só isso de diferente, mais nada. Agora aqui, ó. If pValidate de pNewCon. Opa, quem é o validate? É o cara que a gente acabou de fazer aqui, ó. Function validate. pNewCon é quem? É o meu parâmetro que eu vou passar. Certo? Ó. If validate de pNewCon, then. Ou seja, se esse cara aqui for válido, tá? É a mesma coisa que eu estivesse colocando aqui, igual a true, comparando com o verdadeiro, VSDDCon recebe o quê? O novo valor de comissão. Ele vai pegar aquele valor padrão e vai tirar fora e vai colocar esse novo valor que vocês acabaram de colocar. Se não, raise application error, comissão ruim, ou comissão inválida, que seja melhor, né? Legal. Fechei aqui, ó, tá? Meu reset com end com pkg é a minha finalização da minha package. Beleza? Então, nesse body aqui, eu tenho uma função, certo? E uma procedure. A minha procedure, ela não depende dessa função aqui? Se ela depende, pessoal, então o que a gente tem que falar para o Oracle? Ó, cria primeiro esse cara. Criou, vai estar lá quietinho, criado. Beleza, para depois criar esse. Se a gente colocasse dessa forma aqui, ó, colocasse primeiro a procedure reset com. Antes, ele iria dar pau. Por quê? Ele ia falar o quê aqui? Ó? If validate. Opa! O compilador não compila de cima para baixo. Ele ia falar assim, ó, if validate não existe. Apesar de a gente ter escrito aqui, ó. Por quê? Porque ele não tinha compilado ainda essa linha. Correto? Então, a ordem é importante nessa parte. Se vocês têm funções ou procedures que são dependentes, elas precisam ficar para baixo. As funções ou procedures independentes, elas ficam para cima na sua body. Ok? Então, é esse detalhe aí. Vamos lá. Agora a gente só vai compilar quem? A body, ó. Tudo bem, ele vai falar aqui, ó, run. Ok, pode compilar, ele já vai querer um parâmetro, né? E ele desconectou. Ah, pera aí. Eu tenho que estar nesse cara aqui, ó. Body, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Fecho. E agora compila. Estava fora da conexão. Beleza, ó. Package body compilada. Compiled. Legal? Vamos dar mais uma olhada aqui na nossa package agora. Ó. Antes a gente só tinha spec. Agora, ó, a gente passa a ter quem mais? A body. Acabamos de fazer quem? O corpo da minha package. Vamos abrir aqui, ó. Validate e setcon. Esses caras aqui a gente não consegue acessar diretamente. Por quê? Dentro da body ela é privada. Esses caras aqui, ó, a gente consegue acessar publicamente. Dentro da spec, ela é o quê? Pública. Tudo bem?
Então, ó, ficaria nesse formato aqui a nossa package. Legal. Vamos chamar agora a nossa package. Execute, como qualquer outra parte lá do SQL, do PL/SQL, com PKG. O que é o com PKG? É o nome da minha package que a gente acabou de criar. Ponto resetCon. O que é o resetCon? É a procedure pública aqui, não é? Ó, com PKG ponto resetCon, ó. Certo? Mais o que? Agora eu vou passar o que? O parâmetro, ó. Valor do parâmetro aqui, ó. Certo? Na chamada. Então vamos lá. Estamos aqui passando 0.15. Legal, ó. Então vamos executar. Procedure completada com sucesso. Opa, mas avisou alguma coisa? Não, né? Mas se desse verdadeiro aqui, a gente falou que era para fazer alguma coisa, avisar alguma coisa aqui, ó, na resetCon. Não, por isso que ele não mostrou nada também. Agora, e se der erro? Ele tem que aparecer ali, né? Comissão ruim. Ou comissão inválida, que fica melhor, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ter que compilar de novo, né? No caso, a body. Para aparecer aquela mensagenzinha lá. Vou colocar aqui, ó, comissão .95. Tá, ó, passando com um parâmetro. E vou dar o executar. Ó, comissão inválida. Então, quer dizer, esse valor de comissão não existe lá no employees. Ela está sendo maior do que o máximo do que o employees achou. Do que o Max achou lá na employees. Correto? Se eu tiver que fazer outra função aqui, outro método para package, eu vou fazer aqui dentro, ó. Dentro do body da package. Se ele está relacionada à parte do quê? De comissões, poderia colocar aqui. Acrescentar comissão, diminuir comissão, certo? Somar comissões, média de comissões, estaria tudo aqui dentro, ó, na criação, dentro da minha package. Tá? Qual que é o diferencial? Eu começo a agrupar isso daqui, ó. O com PKG não seria o nome da minha, do meu objeto? Ponto. ResetCon não seria o quê? O nome do meu método lá chamando com os parâmetros? Ele está agindo como se fosse agora o quê? Realmente um objeto. Correto? A gente está fazendo aqui, sei lá, no trabalho de vocês tem quantas tabelas? Tem umas 15 aí? Legal. Imaginem num banco de dados de 50, 100, 200 tabelas. O quanto de procedure e o quanto de funções vocês não têm? É muito melhor a gente trabalhar o quê? Com elas agrupadas, dessa forma aqui. Correto? Então a package, ela dá muita parte organizacional para a gente. Tá? Essa parte, pessoal, é realmente o que eu acho assim, bem de interessante do Oracle. Tem muita coisa, tá? Mas são coisas que os outros bancos de dados não têm tão facilmente assim. O PL/SQL nessa parte é muito fácil de mexer e é muito poderoso. Tá? No SQL Server, a gente tem algum recurso semelhante? E olha que eu gosto de SQL Server, pessoal. Gosto muito, é uma puta de uma ferramenta. Mas não tem. Tá? O que a gente teria que fazer dentro do SQL Server é habilitar o código .NET. Aí eu começo a trabalhar um pouquinho mais parecido com esse cara aqui. Mas já não é nativo realmente. A Microsoft vai falar que é óbvio, né? Hoje o SQL Server é baseado em cima de .NET, tudo tal. Tudo bem, mas não é do Transact SQL mesmo.
Aqui não, aqui eu não estou habilitando Java nenhum, ó. Tá no puro, tá no banco de dados puro ainda. Tá? O Oracle também, se a gente habilitar a parte de linguagem Java dele, cara, isso daqui começa a ser infinita a possibilidade de a gente codificar. Certo? Vai ser em Java, é óbvio, vai ser com as classes lá dele certinho. Né? Mas aqui é nativo, é só o PL/SQL ainda atuando. Beleza aí, pessoal? Esse é o conceitinho aí de package. Tem mais coisa? Tem bem mais coisas, mas é mais para vocês terem noção de como tem que trabalhar, ou pelo menos a funcionalidade dela em si, né? Que existe esse recurso aí dentro do Oracle, que outros bancos de dados dificilmente vão ter. Beleza? Perguntas? Semana que vem você vai pagar cerveja, funciona. Oi? Semana que vem você vai pagar cerveja. Pago, não tem problema. Vocês tirando 10, eu pago para vocês. Tirando 10 na minha prova, eu pago para vocês. Se tiver 10, eu pago 10, não paga. Ah, beleza, então. Todo mundo uma caixa? Ainda 10 como sabe. Bom, vamos lá, pessoal. Tem exercício hoje também. Tá, ó. 2 exercicinhos só de package, mais nada. Faça uma package que faça insert de funcionários, no caso lá na tabela employees, e select por ID. Então você vai fazer o quê? Mandar um ID e retorna a linha lá do ID que ele retornou. Tá? Deve conter também a função que retorna o nome completo do funcionário, ou seja, last name, middle name, first name, tudo concatenado. Se tiver. Tem que ir lá, pessoal, tratar com NVL, se for no campo, ó, já tem algumas funções que a gente pode colocar aqui. Passando por parâmetro ID. Então, funcionário 100, quem é? José da Silva Saura. Beleza, vai trazer um nome para você completo lá. Faça os devidos testes de chamada, é fazer os executes, que a gente acabou de ver aqui. Segundo, crie uma package que faça insert, update, delete. Opa, aqui já são 3 funções que a gente vai ter, ou procedures, não sei. E select por ID do departamento e outra select por nome do departamento. Então, uma select vai ter que passar o parâmetro ID e outra select pelo nome do departamento. Provavelmente vocês vão precisar de um like, alguma coisa assim para achar parcialmente o nome. Para fazer inserção e atualização, é necessário verificar se o nome do departamento não existe na tabela. Lembrando, a chave é o ID, não é? Se eu colocar um nome repetido, teoricamente, o insert funciona, desde que o ID não seja repetido. Só que agora vocês vão criar uma função para isso daí, ó, para que não seja inserido um nome repetido de departamento. Tá? Em caso de um departamento já existente, no caso do nome, exiba uma mensagem para ser exibido pelo ambiente chamador. Vocês vão dar lá o DBMS output lá falando, ó, departamento com nome inválido. E não insere, obviamente, lá dentro da tabela. Faça os devidos testes de chamada, é fazer os executes. Tudo bem aí? E beleza, pessoal.